naturalmente que é sempre um prazer falar para os colegas brasileiros, para o Brasil, com muito gosto que eu escuto a Giovanni nesse momento falar sobre o novo manual da ONA, né? Que coisa fantástica, muito, muito gostoso ouvir esses avanços, né? Principalmente que a ONA, eu sou um dos precursores né? do movimento de acreditação no Brasil, e a ONA faz parte aí do meu currículo. Muito, muito bacana ouvir o que todo esse avanço, né? Mas eu quero primeiro agradecer ao Dr. Daniel Aber pelo gentil convite. Mais uma vez, a Unimed Franca confia no que eu posso falar. O Luciano Cícero é um dos responsáveis aí por essa confiança depositada, né? E eu também tenho que agradecer muito a ele por essa oportunidade, né? É uma, como se diz, mais do que um prazer para mim. É, de fato, um momento importante para que a gente possa, enfim, trocar algum nível de experiência nesse campo que é tão vasto e tão bom de se estudar, não é? Eu também tenho que agradecer ao Leandro, a equipe, ao Macron e a equipe toda de IT que está por trás aí, está nos ajudando, né? Então, cabe aqui também um elogio a essa equipe pelo belo trabalho que eles estão aí desenvolvendo, que desenvolveram durante o dia inteiro por esse evento espetacular. Parabéns à Unimed Franca pela iniciativa. Interessante que ontem eu estava num grande centro hospitalar de Gaia, que é o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, no norte do país, aqui em Portugal, e a discussão ela deu-se justamente na perspectiva da dificuldade atual da gestão de cuidados em saúde e dos riscos acrescidos com a pandemia, né? Isso é um fato, né? Se já era difícil gerir, imagina agora, eu penso que a coisa complicou-se bastante, né? E interessante que hoje, lendo a estratégia do National Healthcare System em inglês, do NHS em inglês, né? Sistema de saúde em inglês, para a próxima década, eu me deparei com um trecho muito interessante que eu acho que vale a pena a gente começar a falar por aí, né? Dentre outras coisas, é um documento espetacular em que eles sinalizam todo o processo de gestão da saúde inglesa, mas com foco eminentemente na segurança do doente, do paciente, né? E, dentre essas coisas, eu destaquei aqui 4 parágrafos pequenos, mas eu vou começar por esse verdinho aqui embaixo, em que eles colocam claramente, e é alguma coisa que a gente precisa refletir e concordar com isso, porque a segurança não é um conceito absoluto e não tem uma única medida objetiva, nem um ponto final definido. Ela é infinda. Ao contrário, ela responde às necessidades dos doentes e às prioridades de um sistema de saúde. E o padrão ouro para a segurança vai continuar a ser refinado por novas pesquisas e inovações, fornecendo referências definitivas em uma missão sem fim. E isso é uma questão bastante interessante, porque ontem, lá na discussão, haviam alguns médicos, alguns gestores de serviços, diretores de serviços, que colocaram exatamente isso. Mas aonde é que isso acaba? Não acaba, não acaba. Até porque a melhoria contínua, ela é contínua e permanente. Ela precisa ser. Existe um limite, mesmo a melhoria tem um limite. Nós não vamos atingir nunca os 100%, porque isso é eminentemente impossível. Senão nós estaríamos acabando com as doenças, acabando com as mazelas da população, acabando com o sofrimento, não é? E o mundo seria realmente uma grande utopia. Nós
na realidade, nós temos que renovar as nossas forças para continuar lutando, para continuar observando, continuar analisando, né, refletindo e vendo de que forma nós podemos inovar, de que forma nós podemos trazer novas contribuições para isso. Né? Então, essa afirmação dentro desse documento, que não é uma coisa nova, isso é uma reflexão deles, né, permanente, né, na Inglaterra e, sobretudo, no Reino Unido, né, ela vem ao encontro, justamente, daquilo que a gente sempre entendeu, né, como um fator que nos impulsiona a pensar sobre segurança, e, mormente, sobre segurança de cuidados. Né? Até porque nós conhecemos que tudo começa pelaquela questão do erro é humano, né? E é humano cometer erros por todos nós, e eles afirmam que o NHS precisa reduzir continuamente o potencial de erro, aprendendo e agindo quando as coisas dão errado. Essa frase ela é universal. Portanto, além de entendermos que é uma missão sem fim, nós precisamos entender que é com o erro que nós vamos aprender sempre. E nós precisamos reduzir, evidente, né? Nós precisamos controlar nosso potencial de erro. Entretanto, nós precisamos entender que nós temos que tirar sempre lições disso. Né? E aí, eles colocam aqui, eu ouvi hoje durante o dia, inclusive o senhor presidente da Unimed Franca colocou também algumas definições sobre segurança dos pacientes, né? E o NHS sintetiza o que também as definições estão por aí falando exatamente isso, que a segurança dos pacientes consiste em maximizar as medidas que funcionam bem e minimizar as medidas que funcionam mal, para que as pessoas que experimentam os cuidados de saúde elas possam efetivamente se sentirem seguras. Né? Então, além da perspectiva inglesa, né, o mundo vem refletindo muito nesse momento pandêmico, e a Organização Mundial de Saúde lançou recentemente um rascunho do Plano de Ação Global de Segurança dos Doentes de 2021 a 2030, e esse plano ele se soma às iniciativas já daquilo que a gente conheceu como Aliança Global pela Segurança do Doente. E, mais uma vez, reforça a ideia da geração de uma cultura de segurança dos cuidados, com base na percepção individual dos riscos inerentes à prática em saúde, no sentido de gerar medidas de prevenção, medidas de controlo, dados que gerem aprendizado e a segurança dos processos clínicos. Tudo isso fortalecido pelo nível de formação, de treinamento dos profissionais e pela comunicação cada vez mais efetiva, não é? Então, e eu justamente estava agora observando os capítulos do Manual da ONU, e a gente vê exatamente esse desenho embutido dentro dos padrões que ali se desenvolveram. Agora, é muito importante que a gente tenha em mente que trabalhar cultura não é simplesmente um mecanismo institucional, depende muito da participação individual. Não se transforma a organização sem a transformação das pessoas. Detalhe que eu sempre costumo dizer: mudar não significa melhorar. Portanto, é importante que a transformação se dê no intuito de melhoria, no intuito de ganhar alguma coisa que possa efetivamente nos trazer algum nível de realização, sobretudo, naquilo que nós estamos a fazer. Portanto, quando a gente fala em dados que gerem aprendizado, né,
Nós estamos a falar de dados que possam ser colhidos não única e exclusivamente da prática diária de quem está na linha de frente dos cuidados, mas também dos dados que podem ser levantados a partir de quem usa esse serviço. Ou seja, é pensar que o utente, que o usuário do sistema, ele tem uma coparticipação, uma corresponsabilidade com esse sistema. Portanto, quando a gente fala em segurança do doente, nós falamos muito numa perspectiva profissional doente, daquilo que observamos, daquilo que temos como uma evidência daquela relação. Nós ainda temos dificuldade, eu estou falando isso mundialmente, em termos mundiais, nós temos dificuldade em ter clareza do que é segurança para quem usa o sistema. É muito difícil se levantar isso. Nós falamos hoje em experiência do doente e experiência do profissional, nós temos muito mais condição de identificar e de resgatar dados que nos gerem aprendizado a partir da experiência do profissional, que é muito clara. Entretanto, a experiência do doente ainda depende muito dos fatores humanos que fazem com que a pessoa entenda a sua necessidade e possa perceber o nível de eficácia do serviço que recebeu. É alguma coisa muito difícil, muito difícil. Entretanto, estamos a avançar com isso. Essa é uma linha de estudos que o mundo inteiro está caminhando e que nós vamos chegar a isso tranquilamente nos próximos anos. É uma questão mais de refletirmos muito sobre o que vemos, sobre o que ouvimos, sobre o que sentimos nesse relacionamento dos seres humanos, dos profissionais, enfim. Agora, essa relação, ela depende de uma comunicação bem feita. Esse levantamento de dados que nos gerem condições para aprender, esse levantamento, ele depende de uma comunicação que seja facilitada no seu entendimento. Ou seja, quando a gente fala em literacia de saúde, nós falamos exatamente disso. A literacia de saúde ainda está galgando a passos ainda lentos no sistema de saúde, mas está avançando muito. Portugal é um grande exemplo disso. E cada vez mais nós precisamos facilitar o entendimento de quem usa o nosso serviço, de quem usa o sistema de saúde. O sistema de saúde ainda complica um pouco na questão da compreensão dos atos e cuidados de saúde. Nós ainda temos dificuldade em passar, em encaminhar essas questões, porque são questões que dependem literalmente de fatores humanos, né? Primeiro, porque é muito difícil uma pessoa que está num processo de dor, é muito difícil a pessoa raciocinar o que é bom, o que é ruim. Ela entrega na mão de Deus, ela entrega na mão do médico, ela entrega na mão da equipa, porque ela literalmente está sem condições, muitas vezes, de refletir. A mesma coisa é quando eu costumo ler um pouquinho sobre a experiência do doente, e me assusta muito quando eu vejo unidades hospitalares, clínicas, colocarem aqui o senhor terá a melhor experiência da sua vida, entende? No sentido de ganhar aquele utente, aquele usuário, por uma forma de, digamos assim, de entendimento de que vai haver uma fidelização e, consequentemente, ele retornará. Cá entre nós, ninguém quer voltar ao hospital por causa de uma doença, ou simplesmente porque eu fui muito bem operado lá no hospital tal, eu vou voltar lá. Não, não vai voltar. Só vai voltar se for a necessidade, não é? Portanto, já começamos por aí a ter alguma dificuldade em passar um conceito de experiência pelos dois lados.
E isso é uma questão de literacia. É preciso se escrever bem para que as pessoas possam entender exatamente o que estão a passar. Essa é a grande questão. E o propósito de se trabalhar esse tipo de questão, por exemplo, de fidelização e tal, tem muito a ver com aquilo que efetivamente a gente está prestando como um serviço de saúde, né? Se nós estamos prestando um serviço de saúde que está calcado na experiência, na bagagem profissional, na expertise dos nossos profissionais, nós temos que pensar muito seriamente se a experiência não está focada, né, do doente, não vai estar focada na credibilidade ou na alta credibilidade desses profissionais. Portanto, quando a gente remete as questões, por exemplo, das organizações de alta credibilidade ou de alta confiabilidade, a gente também remete à questão da capacitação daqueles profissionais que estão ali a trabalhar. Então, olhar a prestação do serviço de saúde sobre os contextos elementares do diagnóstico, do tratamento, da cura e do cuidado, é evidente que, a partir da lógica assistencial, nós temos que seguir a máxima de Hipócrates e dizer cuidar sem danos, né? Nós temos que fazer um esforço grande para que tudo isso, né, se transforme numa cultura em que nós pensemos seriamente em não causar danos a quem está sendo cuidado por nós, né? É muito interessante esse momento, porque a gente se depara hoje com um processo transformador, muito transformador, causado pela pandemia, e que veio agravar outras crises sociais, outras crises econômicas e políticas do momento contemporâneo. Esse processo catastrófico evidenciou e agravou, todos nós temos acompanhado isso, agravou uma série de deficiências dos nossos sistemas de saúde e vem provocando intensamente as mudanças dos modelos de gestão e dos modelos assistenciais que nós conhecemos até hoje. Agora, fora isso, também o fenômeno é tamanho que há a surpreendente transformação nas oportunidades de negócios aproveitadas pelos especialistas desse ramo de falcatruas e no ramo dos oportunistas, como foi, por exemplo, o caso dessa empresa de caixão da Colômbia, que no meio da pandemia lança o caixão de papelão. O caixão não, desculpe, a cama de papelão, o leito hospitalar de papelão, em que, uma vez que o doente fosse a óbito, bastava abrir ali a tampa da cama e ele caía dentro do caixão. Então, só uma mente oportunista, sobretudo, para obter lucro com a desgraça alheia, cria uma coisa dessa. Mas esse fenômeno que a gente viu no mundo inteiro, quer dizer, na Índia, no próprio Reino Unido, aqui em Portugal, Brasil, enfim, Estados Unidos, a desgraça dos Estados Unidos, fazem parte dessa transformação provocada por esse fenômeno catastrófico. Agora, o repensar isso é que é um pouco mais difícil, porque durante uma situação dessa, vale tudo, não é? Vale tudo. Vale tudo, inclusive, quebrar protocolos de segurança, como ocorreu em diversos países. Diversos países. Então, a quebra de protocolos de segurança provocou uma nova reflexão. O que vamos fazer a partir de agora? Como é que vamos lidar com isso a partir de agora? Então, todos aqueles conceitos que tínhamos anteriormente,
nós vamos precisar revalidar, né? Revalidar. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pensávamos de gestão de risco, ou mesmo de gestão da qualidade, precisa ser retomado. Nesse hospital que eu estava a visitar ontem, eles estão sendo submetidos a um processo de acreditação, não é? E no processo de acreditação, todos nós sabemos, a Gil conhece isso bem, o Périx, o pessoal da ONA e do CBA, Heleno, grandes amigos, conhecem bem que os padrões que estão lá instituídos, eles, às vezes, nos remetem a questões que não são possíveis, né? Então, esse hospital estava a reclamar de pelo menos uns 15 critérios que pediam a revisão documental de determinados documentos no período pandêmico. Além do que, ainda existe, que eles estão no processo, a solicitação de comprovação, de evidência, de drills, de simulacros, né, de simulações de incêndios, enfim. Meu Deus, não há possibilidade de entendermos esses 15 critérios como uma não conformidade numa situação pandêmica, em que, efetivamente, a organização não teve condições de fazer aquilo por várias razões. Primeiro, porque tiveram um impacto brutal na questão da gestão de recursos humanos, deficiência no número de pessoal, realocação de pessoas, colocando pessoas, às vezes, que nem tinham, profissionais que nem tinham formações específicas em lugares que eles precisariam, que eles precisam de ajudar. Enfim, essa interconexão fez com que alguns grupos de qualidade que tinham lá enfermeiros e tal fossem esvaziados, porque esses enfermeiros foram colocados na linha de frente por uma questão circunstancial. Era um plano de contingência. Portanto, determinados critérios precisam ser refletidos. E aí eu dei razão a essas queixas, porque elas fazem todo sentido. Aquele momento do crítico, o indivíduo está pensando em outras coisas, mas não está pensando em qualidade. Tanto que nós tivemos um break muito grande nos processos de qualidade no mundo inteiro, eu não sei o Brasil, mas no mundo inteiro nós tivemos um break, um intervalo grande na retomada dos processos de qualidade, não é? Então, a pandemia impactou diretamente isso tudo. Agora, a gente viu ao redor do mundo uma série de iniciativas já no ano 2021, passado o maior pico crítico, né, que foi 2020, mas já com o pessoal, a população já vacinada, aquela coisa toda, já começa a se reorganizar algumas esferas de sistemas de saúde, né? Então, a gente viu iniciativas, está a ver iniciativas como o NHS, como a Direção-Geral de Saúde de Portugal e outros, a Dinamarca atuando, a Suécia atuando, a Austrália fazendo praticamente uma reestruturação do sistema. Enfim, a gente vê iniciativas governamentais, de instituições, enfim, se mobilizando, inclusive as gestões dos blocos de países como a União Europeia. Quer dizer, a União Europeia lançou, por exemplo, esse programa EU4 Health for Health, né? União Europeia pela Saúde, e EU for Health. Ela lançou em março desse ano um programa de apoio aos países do bloco, no sentido de contribuir com a recuperação dos sistemas de saúde, né? Esse programa, que aqui diz prever, mas já começou, está disponibilizando alguns milhões, 5 milhões de euros, né, que vão contribuir de forma significativa para a recuperação pós-Covid, pós-pandemia, que é
essa linha que a União Europeia, por exemplo, está fazendo. Mas essas iniciativas, veja bem, não vêm só dos blocos, só dos países. Existem assim instituições filantrópicas atuando, quer dizer, na busca de se ter um reequilíbrio no processo do sistema de saúde, que foi muito impactado. Foi muito impactado e todos nós sabemos. Agora, interessante a gente retomar uma lógica que é clássica no olhar para a segurança dos cuidados, né? Vejam bem, eventualmente eu falo em segurança dos cuidados, porque a segurança dos cuidados ela é bipartite. Ela é a segurança do doente e é a segurança de quem presta o cuidado. Nós não podemos dissociar, no meu modo de ver, nós não podemos dissociar o que é o patient safety do que é o care safety, porque são coisas que se interligam e a gente precisa olhar a coisa um pouco mais holisticamente, né? Então, a perspectiva da segurança de cuidados, as perspectivas são 4, isso é evidente. Ela é individual, ela é coletiva no sentido de não só de equipas de saúde, de equipas hospitalares, mas também das associações, das sociedades profissionais. Há um contexto mais amplo a se pensar nessa perspectiva da segurança dos cuidados sob o ângulo coletivo. Ela tem uma outra perspectiva que é institucional, que é do hospital, da rede local, que é das secretarias de saúde, que é das prefeituras, enfim, dos sistemas locais de saúde, mas, sobretudo, ela tem uma perspectiva hoje, dentro do conceito de se olhar o sistema holisticamente, que é justamente a segurança da transição dos cuidados. Isso que eu vi agora há pouco no novo manual da ONU, essa é a discussão central quando se olha para as reformas sanitárias que estão desenhadas, para as reformas dos sistemas de saúde que estão desenhados, porque essa reformulação, essa reorganização, a reestrutura das redes de serviço, elas estão cada vez mais caminhando para a integração dos serviços. Portanto, aquilo que se falava, Cuba antiga, anos 70, se discutiam a questão das reformas sanitárias a partir de um conceito de contínuo de cuidados, em que tivesse a atenção primária linkada à atenção secundária, terciária e a atenção pós-hospitalar, isso vem retomando com muita força. Por quê? Porque a segurança do doente não perpassa mais unicamente pela prática, pelos protocolos assistenciais, pelas guidelines que estão sendo implementadas, né? Ela perpassa por um contexto macro-institucional, que é um direito humano, que é um direito à saúde da população, né? que são os serviços prestados dentro de um sistema de contínuo de cuidados, né? Há uma, digamos assim, uma preocupação grande com como é que um doente não é simplesmente o doente que está sendo passado de uma equipa para outra. É o doente que está sendo, estou falando também literalmente, usando a literacia, é o doente que está sendo transferido de um serviço dentro do hospital para outro, e de um hospital para outro, e de um sistema de saúde para outro. Portanto, hoje, a segurança da transição é fundamental no conceito
e na perspectiva da segurança dos cuidados, ok? A enfermagem conhece bem isso, porque se desenvolveram ferramentas que são muito utilizadas em doentes críticos, né? UCIs, unidades de cuidados intensivos e tal. Enfim, se desenvolveu esse conjunto de técnicas para auxiliar a memorização e para melhorar a comunicação na transição de equipas de saúde. Mudanças de plantonistas, enfim. O objetivo era esse. Criou-se lá nos Estados Unidos o que está aqui como sigla de SBAR, né, que tem esses 4 critérios de avaliação, e já pela Austrália já se derivou para o SBAR e o ISOBAR, em que entram aí outros 2 critérios que são importantes, que é a observação, né, e a identificação, que não estão considerados dentro da metodologia SBAR americana. Isso aqui é lógico, isso aqui é só para ilustrar que quando a gente fala em transição, em transição de cuidados, a gente precisa falar em metodologia de transição. A gente precisa falar no como fazer, porque dizer que é importante fazer, dizer que a transição precisa estar na cabeça das pessoas, dizer que a transição ela precisa estar embasada de um conceito de comunicação eficiente, de comunicação bem feita, de comunicação com literacia, é pouco. Por quê? Porque não é só isso. Ela abrange um pouco mais. Portanto, é preciso se colocar diante das organizações de saúde as metodologias para que a transição seja feita com segurança. E toda a metodologia pode ser auditada periodicamente para ver se ela está funcionando ou não. Então, a gente ainda tem, como eu falei anteriormente, algumas dificuldades para fazer levantamentos de dados que promovam aprendizado, porque muitas vezes a gente não tem metodologia. A gente escuta muito dizer, é preciso fazer isso. Ok, é preciso fazer isso, mas como fazer isso? Então, eu estou dando exemplo aqui de iniciativas de enfermagem que estão aí, estão existindo. Muita gente gerando coisas. Aí no Brasil, já vi hospitais utilizando metodologias próprias, inclusive. Né? Então, é importante que a gente pense na necessidade, por exemplo, de se salvaguardar a segurança, de se garantir a segurança do cuidado, mas é preciso muito que a gente estabeleça metodologias claras. O que eu quero dizer com isso? Nós temos as clássicas, e as clássicas vêm justamente nos modelos de gestão de risco, nos modelos de gestão da qualidade, nos modelos instituídos de monitorização de cuidado através de auditorias clínicas, de auditorias aos processos clínicos. Né? Essas são as ferramentas clássicas. Entretanto, a gente agora que eu digo, já vem a discussão já há um tempo, mas no ato da pandemia, ela conseguiu impulsionar tudo isso, colocar tudo para fora, para as pessoas começarem a refletir, começarem a pensar de alguma forma. Uma vez eu disse, acho que foi até aqui mesmo, na Unimed Franca, um conceito do Leandro Conder, né, o nosso filósofo aí brasileiro, de que a guerra, as revoluções e as epidemias provocam as transformações, mas, sobretudo, elas impulsionam as transformações. Então, quando nós falamos de coisas hoje, nós precisamos nos remeter ao passado, porque essas coisas foram discutidas no passado intensamente. Né? A inovação em saúde e a incorporação tecnológica em saúde é uma discussão antiquíssima. A telemedicina
é uma discussão bem antiga e que, entretanto, com a pandemia, foi impulsionada, e graças a Deus, e ainda bem que foi impulsionada, porque agora a gente pode provocar mais ainda a inovação e a evolução dos sistemas de saúde a partir dessa. Vamos aproveitar esse momento triste, mas tirar alguma coisa, pelo menos, que a gente possa conseguir. Enfim, o foco central está na melhor estruturação dos sistemas, pensando-se em transição, considerando-se que as portas de entrada e os contínuos que vão desde a atenção pré-hospitalar e após-hospitalar, eles devem estar integrados por políticas institucionais convergentes e por procedimentos seguros na transição do doente. Ok? Isso tudo para a gente concluir, para não atrasar muito. Opa, pulei aqui, desculpa. Para que a gente não atrase muito, e é muito difícil encerrar um evento como esse, né? A transição segura, ela é ampla, ela não se limita à questão da troca de plantões. Ela vem lá de trás, desde os cuidados primários integrados aos hospitais, né, os cuidados pré-hospitalares, o atendimento pré-hospitalar, a entrada desse doente que veio dos cuidados primários ou veio do atendimento pré-hospitalar para dentro do hospital, né, a própria troca de plantões, evidente, mas as transferências interserviços e até o procedimento de alta, porque o procedimento de alta pode significar uma alta com cura para casa, para o domicílio, ou uma alta com algum nível de dependência que vai exigir um acompanhamento ambulatorial. Portanto, é uma transição de cuidado, não é? E merece toda a atenção, inclusive no desenvolvimento dos planos de alta. Então, as transferências interhospitalares são outro touch point da transição segura, em que deve-se tomar todo cuidado. E os procedimentos externos, porque muitas vezes, em alguns países, o Brasil acontecia na minha época, não sei se ainda acontece, mas os doentes eram levados para exames fora do hospital, porque não tinha tomógrafo, porque faltava alguma outra coisa, mas eu acredito que isso já tenha se superado. Mas existem países ainda que fazem isso, e a gente sabe. A alta para cuidados ambulatoriais, ela é um momento de transição, portanto, ela merece a nossa atenção nesse nível de segurança. E a hospitalização domiciliária é um fenômeno que também foi impulsionado pela pandemia e que a gente viu um crescimento absurdo de internamentos em domicílio para tratamento, inclusive, da Covid, né? Essa é uma categoria importantíssima, porque, uma vez integrada ao hospital de origem, a hospitalização domiciliária tomará e toma um rumo, como está acontecendo aqui em Portugal, toma um rumo diferenciado, porque aí sim nós temos cuidados integrados, e esses cuidados integrados são cuidados que garantem a segurança de quem é cuidado, né? Minha gente, como eu disse, é muito difícil encerrar, até porque o assunto é rico, é triste porque ainda nos deparamos com muitos problemas ao redor do mundo, é triste, é crítico, porque nos deparamos com essa situação calamitosa e triste, né? Entretanto, ele é instigador, ele é desafiante para o profissional de saúde, para o profissional de qualidade, para o profissional que trabalha a gestão de pessoas no ambiente de cuidados. Esse desafio é um desafio que foi posto de alguma maneira para nós, e eu, sinceramente, digo que ele se torna instigante, porque a gente tem que provocar reflexões.
E provocar reflexões depende de espaços. Hoje me deram 30 minutos, eu estou invadindo talvez uns 5 aí, me desculpem os organizadores, Luciano, desculpe, mas eu acho que as oportunidades de se colocar pontos de reflexão são cruciais para que as pessoas possam perceber suas missões como profissionais de saúde. É através do instigar, da provocação, é através do contraditório, de provocar a contradição que nós caminhamos. É lógico que é provocar a contradição positivamente, no sentido de se consensar, de chegar a consensos sobre determinadas situações críticas que vivemos na saúde. Não é simplesmente a discordância, não é simplesmente o negacionismo diante de fatos que estão aí pulando na nossa frente como críticos e como importantes. Eu quero deixar um grande abraço a todos, quero dizer que é uma imensa satisfação para mim sempre falar com esse país que adoro. Semana que vem estarei no Rio de Janeiro, com muito prazer, por uma semaninha, mas vai valer a pena, vacinado, testado e com máscara. Um grande abraço a todos, muito obrigado.